Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Nós nos deparamos com o conceito de batismo inicialmente no Novo Testamento. E muitas pessoas pensam erroneamente que foi João Batista que meio que o inventou. Mas não foi isso que aconteceu. Quando olhamos para os fundamentos bíblicos, que são a história do judaísmo, e estou falando sobre o judaísmo bíblico, aquilo que está registrado no Antigo Testamento, nós descobrimos que há indícios de coisas que foram feitas pelos sacerdotes e levitas antes de servirem a Deus. Mas, afinal de contas, o que eles faziam? Eles se lavavam. E esse ato era, de fato, um batismo. Sabe, nós sabemos, como crentes, que o batismo representa a morte, o sepultamento e a ressurreição do Messias. É verdade. Mas o batismo também era algo feito por sacerdotes e levitas e outros para que eles fossem usados por Deus. O batismo envolvia uma mudança na condição do que era comum ou normal. Podemos usar essa palavra? Daquilo que era separado para um propósito sagrado. Eis aqui, então, uma notícia para nós. Se você acredita no Messias Yeshua, você foi escolhido para um propósito sagrado. E esse propósito sagrado é servir a Deus de acordo com a vontade dele. E com esta experiência de salvação pela fé no Evangelho, Deus nos fornece tudo que precisamos para servi-lo. Em outras palavras, nós temos um grande potencial para obedecer a Deus e realizar a sua vontade para a nossa vida. A pergunta que você e eu temos que responder é esta: estamos interessados em fazer isso? Nós realmente queremos ser servos fiéis? Nós queremos caminhar na verdade ao invés de viver no pecado? Bem, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6. Agora, aqui, a principal coisa sobre a qual Paulo está falando é, de fato, o batismo. Nós estamos percebendo que o batismo nos une de uma maneira única pela nossa fé com a pessoa e a obra do Messias. Dessa forma, deveríamos viver de forma única e diferente do resto do mundo. É assim que deveríamos viver, não mais de acordo com nós mesmos, mas de acordo com os propósitos de Deus. Veja o que ele diz aqui em Romanos capítulo 6, começando no versículo 1. Está escrito: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça seja abundante? Agora, obviamente, nós sabemos que a resposta para essas perguntas é muito enérgica. Em muitas Bíblias está escrito: Deus me livre. Mas, literalmente, esse é um termo derivado de uma expressão hebraica que significa que nunca seja, de modo algum. Esse pensamento nos faria continuar em pecado. Mas, literalmente, não está escrito no pecado. Mas se você olhar para a questão, seria pelo pecado. Nós não devemos fazer nada motivados pelo pecado, ou ter qualquer ligação com o pecado. E veremos que isso nos é ensinado de uma maneira muito poderosa por Paulo nesta passagem. Repetindo, então, lemos: o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado? Ou seja, pela sua motivação, pelos seus desejos, para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Portanto, ele pergunta:
Como nós podemos viver ainda nele? Então, se morremos para o pecado, como ainda podemos viver em relação a ele? E a resposta é um não, absolutamente enfático. Nós não devemos mais estar conectados a nada relacionado com o pecado. Nós somos chamados a viver de maneira diferente. E Paulo não está falando aqui para os que não são crentes. A mensagem deste capítulo, o capítulo 6, não é como alguém experimenta a salvação. Paulo está falando com pessoas que aceitaram o Messias, que colocaram sua fé na morte, no sepultamento e na ressurreição de Yeshua, que é Jesus Cristo. Eles têm fé. Agora estamos falando sobre como, então, nós devemos viver. Isso tem a ver com o comportamento, pois é muito importante que saibamos nos comportar de maneira adequada. Aquele que testemunha nossa fé sabe que ele não é apenas nosso Salvador, mas ele é nosso Senhor. Então lemos aqui, continuo olhando novamente para o versículo 2. Depois de dizer de jeito nenhum, ele diz: nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E nós não devemos viver no pecado. Portanto, ele diz no versículo 3, ou você não sabe que os que fomos batizados no Messias e Yeshua. Agora ele vai lidar com o batismo em seus vários aspectos diferentes. O primeiro deles, um aspecto que trata do batismo, é a morte. Pense assim, alguém está na água e ele está declarando: eu estou morto por causa do pecado. O que você faz com os mortos? Você os enterra. Então é por isso que ele escreve aqui no versículo 3 deste capítulo: ou você não sabe que você foi batizado no Messias Yeshua, especificamente. Em sua morte fomos batizados? Agora, ele morreu. E a sua morte, como toda morte, está ligada ao pecado. Não o pecado dele, mas os seus pecados e os meus pecados. Nós já mencionamos antes nesse estudo de Romanos, quando o Messias estava na cruz, nós também vimos no livro de Mateus, naquele estudo em que a passagem conta que ele se tornou pecado por nós. Quem foi? Aquele que não conheceu o pecado. Yeshua nunca pecou, mas falamos dos seus pecados, todos eles, dos meus pecados, todos eles, não apenas alguns pecados do passado, mas todos os pecados que podemos ainda cometer. Os pecados do mundo foram colocados sobre ele, e, portanto, porque aquele que foi perfeito, que nunca pecou, a Escritura diz que ele se tornou pecado por nós. E por causa disso, ele morreu. Nós não fomos batizados pela fé no Messias. Nós também morremos. Por quê? Observe o que está escrito quando lemos: no Messias fomos batizados. Especificamente, em sua morte fomos batizados. Mas não foi só isso. Olhe agora para o versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Veja, quando alguém morre, você o enterra. E nós também. Nós fomos sepultados. Agora, o que tudo isso quer dizer? Aonde isso quer chegar? Sabe, um outro aspecto com relação ao batismo é a ressurreição. O batismo não se concentra unicamente na morte. E o que você faz com os mortos? Você os enterra. Mas antes disso, o aspecto glorioso do batismo é a ressurreição, que surge daquela água que significa vida. Mas não qualquer vida, pois veremos um outro aspecto maravilhoso do batismo. Não é apenas a vida, mas uma nova vida. Ou seja, é uma vida diferente. Em outras palavras, você e eu somos chamados a viver de maneira diferente. Então, vá agora para a segunda parte do versículo 4 que diz: e pelo batismo em sua morte. Depois ele diz: para que assim como, e esta é a parte boa, assim como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos.
Quer saber por que eu digo que esta é a parte boa, a parte gloriosa? Continue a ler. Para que, assim como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Isso tudo quer dizer que o Messias se humilhou até a morte. A morte na cruz. Portanto, aquele que morreu, morreu inocentemente. Mas nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele morreu em nosso lugar. Mas a glória é que ele não permaneceu morto. Ou seja, o pecado não saiu vitorioso. Não houve aguilhão da morte no final das contas, porque nós sabemos que naquele terceiro dia ele foi ressuscitado. Mas será que ele ressuscitou dos mortos? Sim, ele ressuscitou, mas a ênfase várias vezes aqui neste 6º capítulo será sobre o fato de que, quando diz que ele ressuscitou, a frase está na voz passiva, o que significa que o Messias se rendeu totalmente ao propósito de seu Pai. Ele morreu, mas tinha o poder de se levantar, mas não fez isso. Ele foi ressuscitado dos mortos. Por quem? Nós lemos em seguida, pela glória do Pai, assim também nós. E aqui está outra parte importante, um outro aspecto do batismo. Não é apenas porque fomos mortos, enterrados e ressuscitados, mas essa ressurreição tem implicações. Essa ressurreição produz algo em nossa vida. E o que ela produz? Ele diz isso no final do versículo 4. Assim também nós. A quem ele se refere? Aos nossos irmãos crentes, a todos os crentes. Assim também nós, em novidade de vida. E depois vem uma expressão bem judaica, que nós andemos. O termo andar é usado no judaísmo para falar de um estilo de vida. E também o mesmo termo andar, quando há uma mudança nos sinais vocálicos em hebraico. Esse mesmo termo usado para andar significa a lei judaica. Assim, nós temos o termo andar, halehá, e a palavra halahá, que é lei judaica. Dessa forma, nós devemos viver, nós devemos ter um estilo de vida que reflita a lei, a retidão da lei, as instruções de que temos um testemunho que demonstra a vontade de Deus. E espero que você perceba que existe uma relação peculiar entre os mandamentos de Deus e a vontade de Deus. Olhe agora para o versículo 5. Porque eu sei que na maioria das Bíblias, em português, a próxima palavra é se. Mas a palavra se também pode ser entendida como já que. Veja, não está se fazendo uma pergunta. A frase denota uma afirmação. Nós aprendemos algo com o que está sendo dito aqui e que eu traduziria assim. Porque já que fomos unidos, ou seja, já que fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, nós também. Literalmente é o que está escrito. Nós também seremos unidos na semelhança da sua ressurreição. A linguagem aqui é instável e talvez um pouco diferente do que está na sua tradução em português, o que a torna mais suave e mais compreensível. Mas o que ela simplesmente quer dizer é isso. Da mesma forma que nós morremos com Ele, nós também devemos esperar. Nós já a temos. Ela está em nós, a ressurreição. Como eu já disse muitas vezes, sempre que a palavra ressurreição aparece na Bíblia, algo deve vir à nossa mente. Lembre-se, sempre que a Escritura sugere, aponta ou nomeia especificamente o termo ressurreição, o que deve vir à nossa mente é o reino. Então, somos chamados não apenas para vivermos, mas nós andamos em novidade de vida. E essa novidade de vida reflete o reino de Deus, a ressurreição e o reino. Assim ele diz, já que fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, mas também, ou até mesmo, a ressurreição nós a temos. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem... Espere, eu quero ler isso de novo corretamente. Ao saber que o nosso velho homem foi crucificado. A quem ele se refere quando fala sobre o velho homem? Trata-se da velha natureza carnal, aquela que governou.
No judaísmo, falamos sobre Yetzer Hara, que é uma inclinação ao mal. Também se falou sobre o Nefesh Bihimi, que é um instinto animalesco que nós fazemos aquilo que sentimos que queremos. Isso não agrada a Deus. Não é assim que um filho de Deus vive. Então esse é o nosso passado, aquele velho homem sobre que lemos, pois o nosso velho homem foi crucificado com, ou seja, com ele para que o corpo do pecado, ou seja, a carne, que o corpo do pecado seja. Depois vem uma palavra muito importante, e eu já mencionei isso em outros vídeos. É a palavra kat argeo. E se você está procurando escrever uma boa dissertação de doutorado, você pode escrever sobre esta palavra e como ela é usada na Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Mas ela não significa, como muitos dizem, destruído. Por quê? Deixe-me te fazer uma pergunta. Você ainda luta contra o pecado? Todos nós lutamos. Enquanto estivermos neste corpo, lutaremos contra o pecado. Mas nós temos grandes possibilidades de viver obedientemente, de viver e caminhar, de ter nosso ser à luz do poder, da unção do Espírito Santo. Portanto, esse corpo de pecado foi destruído, o que significa que ele não tem que ter mais autoridade sobre nós. Ele se tornou impotente, ele foi derrotado. Mas se não andarmos na fé, se não usarmos a verdade, se não nos submetermos à liderança do Espírito Santo, infelizmente haverá a evidência daquele velho ainda por aí. Ele foi crucificado, morreu, mas podemos também ressuscitá-lo, algumas vezes em nossa vida, em momentos de desobediência. Vamos outra vez para a segunda parte do versículo 6. Porque aquele velho, o nosso homem velho, foi crucificado com o que diz respeito ao Messias, com o Messias para que o corpo do pecado seja destruído, torne-se impotente e ineficaz, e esse pecado não mais nos governe. O que dá a ideia de que nós não mais devemos servir ao pecado para que este corpo de pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Agora, o versículo 7. Pois aquele que morreu... Observe que a maioria das Bíblias dizem que ele foi libertado. Mas se você verificar esta palavra, verá que não é a palavra usada para libertar. A palavra usada implica em tendo sido justificado. Então, veja o que a Escritura diz. Para aquele que morreu. Isso significa que nós nos unimos à morte do Messias. Nós aceitamos sua morte como pagamento pelos nossos pecados. Então, por causa disso, aquele que morreu, o que aconteceu agora? Ele foi justificado. O que quer dizer que ele foi justificado, ele se tornou justo. E a questão aqui é do pecado, para não mais pecar. E daqui a pouco veremos isso. O pecado não tem mais autoridade sobre nós. E será que nós podemos nos submeter ao pecado? Infelizmente sim, algumas vezes. Mas nós não temos que fazer isso. É uma escolha. E é uma escolha errada que mostra fraqueza e desobediência. Mas, no entanto, o que diz aqui é que, por estarmos unidos com a morte do Messias, aceitando sua morte como pagamento pelo nosso pecado, sim, você pode entender isso como ser liberto do pecado, mas não é o que literalmente está escrito. Verifique esta palavra. É a palavra que dá a ideia de ser justificado do pecado. O pecado não tem mais nenhuma autoridade ou nenhum poder para nos condenar. Agora, o que tem de bom nisso? Existe um inimigo, o Satanás, e uma das maneiras pelas quais ele foi mencionado nas Escrituras é o acusador. E por aceitarmos a morte do Messias, isso se torna impossível. Escute bem, isso impossibilita Satanás de nos acusar de qualquer pecado. Tudo isso foi destruído pelo quê? Pelo poder da cruz, por causa da obra do Messias.
Nós vimos que isso foi feito de uma vez por todas e nunca precisa ser mantido, nunca se precisa fazer nada, pois o que foi feito com perfeição. De novo, para aquele que morreu, ele foi justificado, tornou-se justo do pecado. Versículo 8. Porém, se morremos com o Messias, e aqui de novo nós poderíamos dizer, já que morremos com o Messias, nós cremos que também nós viveremos com ele. O que isso significa? Que nós iremos encontrar a nossa vida. Mas nós não estamos falando sobre a vida eterna, embora nós encontramos a vida eterna com ele, claro. Mas aqui, ele está falando sobre um comportamento, sobre um estilo de vida, sobre como nos comportamos, como vivemos neste mundo. E como está escrito aqui, nós acreditamos agora que viveremos com ele. O que significa que vamos caminhar com ele. E a vida dele vai se tornar a nossa vida. Nós vamos querer fazer a vontade dele. O ministério dele agora vai ser vivido em nossas vidas. E é sobre isso que ele está falando nesta passagem das Escrituras. Agora, versículo 9. Sabendo que o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, novamente está na voz passiva. Ele foi ressuscitado dos mortos. Ele não morre mais. Então, nunca mais. O Messias, quando ele ressuscitou dos mortos, lembre-se, nós já compartilhamos sobre essa experiência da ressurreição. Da mesma maneira que o Messias não morreu, ele nunca vai morrer. Ele ressuscitou daquela única morte para nunca mais morrer novamente. E nós temos essa mesma expectativa espiritualmente. Os nossos corpos podem até morrer, mas nós nunca morreremos, ou seja, nós nunca seremos separados do amor de Deus. Nós nunca seremos separados de seu reino. Nós teremos uma esperança perfeita do reino. Olhe de novo no versículo 9. Sabendo que o Messias foi ressuscitado dos mortos, ele não morre mais. Agora vamos ao versículo 10. A morte não governa mais. Ela não tem mais domínio. Literalmente a palavra significa Senhor. Vamos ler. A morte não tem mais domínio, não governa mais, não tem senhorio sobre ele. Agora, da mesma maneira que a morte não tem poder sobre ele, a sua ressurreição mostra que ele derrotou a morte. Agora, quanto a nós que acreditamos que fomos unidos a ele na semelhança da morte, por meio da sua morte, nós também acreditamos que estamos juntos com ele pela sua ressurreição. Então, o pecado e a morte não mais têm domínio sobre nós, não mais têm autoridade sobre nós. Versículo 10. Porque morrendo, nós estamos ainda falando sobre o Messias. Pois aquele que morreu, ele morreu para o pecado, de uma vez por todas. O que significa que isso não precisa ser repetido. O que aconteceu naquela cruz foi feito de forma perfeita e eterna. Esta expressão, uma vez por todas, é muito importante. Vamos ler de novo o versículo 10. Pois quem morreu para o pecado, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas aquele que vive, Paulo ainda está falando sobre o Messias. Ele vive para Deus. Agora, novamente, tudo isso que foi falado sobre o batismo tem a ver com estar unido. Todas as coisas que ele experimentou, nós, pela fé, quando entramos em nova aliança, quando dizemos sim para o Evangelho, a experiência dele se torna a nossa experiência. É por isso que podemos estar bem certos. E como eu posso ter tanta certeza de que Deus vai me ver como seu filho justo e me abraçar em seu reino? Porque a justiça de seu Filho unigênito foi colocada sobre mim. Deus seja louvado, que ele a tomou e colocou sobre seu Filho. E é por isso que ele morreu naquela cruz, por todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, todas as minhas transgressões. Então eles partiram de mim, sobre ele. Foi por isso que ele morreu na cruz. E a sua justiça é dada a mim de uma vez por todas, ou seja, por toda a eternidade. Isso não pode ser mudado. Eu sou, pela graça, por aquilo que ele fez por mim. Eu não fiz nada para merecê-la.
não tem a ver com quem eu sou. Foi simplesmente porque eu disse sim ao presente de Deus da vida eterna, da salvação. Dessa forma, eu posso ter certeza, e tenho certeza de que Ele vai me receber em seu reino. É sobre isso que estamos falando, que devemos viver. E a vida que vivemos deve ser para Deus. Versículo 11, o nosso último versículo. De modo que também vocês, assim como vimos sobre o Messias, que ele morreu de uma vez por todas, a morte nunca deve ter domínio sobre ele, que ele vive e ele vive para Deus. É o mesmo para nós. Versículo 11. De modo que também vocês se considerem, que acreditem. Entenda isso em outras palavras. Pense assim, de modo que também vocês se consideram mortos. Mortos para o pecado, mas vivos, vivendo para Deus. E como eu faço isso? Como eu vivo para Deus? Então vou dizer, no Messias Yeshua. É nisso que se resume, estar nele. E como discutimos antes, esta frase sempre que fala sobre ele, no Messias, está se referindo a estar em um novo relacionamento de aliança com ele. E quando assim estivermos, todos esses benefícios, a morte, o fato de estar unido a ele na morte, o que isso significa? Que ele recebeu o castigo por mim, mas sou considerado um destinatário, pela sua morte, do castigo da Torá, que é a morte. Ele morreu na cruz, e estou ligado a isso. Portanto, eu não posso ser punido novamente. O Messias recebeu o castigo, e eu compartilho dele. E pela sua ressurreição, eu tenho a esperança do reino. Então, lemos aqui no último versículo, de modo que também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos, vivendo para Deus, no Messias Yeshua. E entendam a identidade do Messias, quando Paulo diz, nosso Senhor. Então, deixe-me te perguntar, a sua vida realmente reflete que Ele é o seu Senhor? Não pense que Deus vai ficar satisfeito. Não estamos falando sobre a salvação. Estamos falando sobre agradar a Deus. Por um acaso, você está reconhecendo não apenas que Ele te salvou, mas também que Ele é o Senhor da sua vida e que tudo o que você fizer precisa estar sob a autoridade dEle? Tudo o que for feito é para a sua glória. É assim que um verdadeiro crente vive. Essa é a nossa forma de pensar. E a minha esperança, a minha oração e o meu desejo é exatamente como você pensa a cada dia. E assim eu fecho por aqui. Shalom, desde Israel. Well, I'll close with that. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.